aí nós começamos a divulgar nas nossas redes sociais. Então, precisa de um concerto, precisa, por exemplo, temos mecânico, pintor, advogado, todas as pessoas, aí a gente criou esse grupo solidário, porque a gente não tinha como dar cestas básicas, também depois o governo acabou tendo umas medidas aí para entregar essas cestas, mas aí nós fizemos isso, para não deixar as famílias desamparadas. Então, esse grupo solidário, eu precisando trabalhar, elas começaram a trocar lá nesse grupo. Então, por exemplo, eu vendo isso, os serviços que eles fazem, e quem ficou mais à frente foram duas professoras, porque é muita coisa só para nós aqui da gestão. Então, as duas professoras da unidade, elas ficaram encabeçando de montar esse grupo, de acompanhar. Aí nós montamos as regras, o que não podia, porque a escola não pode se envolver com isso. Então, foi uma iniciativa da... Travou de novo, né? Hoje vai ser com essa chuva, acho que a gente vai ter delas. A gente apenas assumir. Oi? Travou. Não entendi, Tereza. A gente conseguiu acompanhar as iniciativas, assim, né? Até... E é muita coisa, acho que a gente agora lida com a vulnerabilidade econômica, né, social, assim, então é uma coordenação. A gente começou o encontro falando do momento exigente, né? Várias naturezas, e acho que você traz uma questão importante aí, recente, de lidar, de apoiar, né, uma tentativa de apoiar a comunidade nas necessidades, não são necessidades básicas, né, e ao mesmo tempo do desafio que já que extrapola a comunidade da escola, né, da creche. Então, enfim, entendo perfeitamente e achei bacana, né, Teca, essa possibilidade também de identificar quais seriam as contribuições. Então, as pessoas têm suas profissões, né, têm seus ofícios, e como é que a gente pode, enfim, pensar numa ação, né, em que a pessoa contribua e retorne com a sua profissão, né, de modo que tenha essa contribuição do seu ofício. Muito bacana, Teresa. Que não fique só essa frente de doação, né, que também é importante, assistência, mas não, né, é uma outra versão, a vertente profissionalizante, que eu acho muito legal. Organização do trabalho, né, bem legal. Eu queria destacar o que a Teresa contou das crianças correndo, porque eu acho que é isso que a gente está começando a ver melhor agora, qual a relação das crianças com as escolas e com as creches, né. E é interessante, até hoje de manhã saiu uma reportagem na Folha falando mais das escolas particulares, mas estava falando isso, assim, da surpresa de que as crianças voltaram numa boa, morrendo de vontade de voltar, acordando, pondo seu uniforme, quem ia para a escola de tarde já estava tomando café de uniforme, e essa necessidade de voltar, né? E quando você fala do correr e gritar, que é esse espaço diferenciado do coletivo, né? Então, ali a gente pode gritar, ou não pode, mas de qualquer forma a gente tem a possibilidade de gritar, né? E o espaço, impressionante como as creches e as escolas têm representado o espaço para as crianças, né? Então, essas são coisas importantes para a gente ir registrando, para depois ir pensando no que realmente elas valorizam, né? E essa outra coisa da trama da solidariedade e tudo, também, assim, qual é essa parceria da escola com a família, que a escola, ela é uma referência para a família, né? Muito, muito importante a gente ir retomando esses princípios e eles, né? Aqui estão colocando no chat a falta que as crianças que faz, né? Vai dando saudade. Hoje vocês vão ficar com mais saudades dessas ainda. Faz falta, a gente acostuma com o barulho, né? É isso. Eu estava contando da minha experiência que eu comecei a receber as crianças agora na quarta-feira, para aquela situação de contraturno, né, que foi autorizado no último decreto. E essa é uma necessidade mesmo que a Teresa traz. As crianças querem correr, né? Querem correr, querem um espaço, querem viver, especialmente o espaço natural, né? Quando se tem, como a Teresa disse que tem lá, né? Então, muitas crianças ficaram privadas dessa relação mais próxima com a natureza, com o meio natural, né? Com a ar externa, com a luz solar, né? Hoje está um dia mais nublado, mas
tem uma ausência, né? Tem uma privação. E a minha experiência tem sido que as crianças ficam muito bem de máscara, estou falando de crianças a partir de 4 anos. Esse foi o combinado mais fácil, e dias quentes e tudo mais, mas todo mundo, o maior desafio é a aglomeração, né? É o fato das crianças ficarem mais próximas. Então, marcar o chão na hora de fazer a roda, marcar o tampo da mesa para as crianças sentarem, foram estratégias muito importantes, assim, E os kits todos, né, da gente ter dentro das salas, então, álcool gel, né, uma pia muito próxima da sala, assim, antes das crianças entrarem, todo aquele protocolo de antes de entrar, né, ter as mãos limpas para entrar no ambiente escolar, e depois esse cuidado que a gente organiza o ambiente para que haja algum distanciamento. Mas o que eu tenho visto é que, bobeou, as crianças se aproximam. Então, as brincadeiras têm sido também caminhos interessantes, né? Elas se aproximam e aí a gente faz um combinado, né? Hoje de manhã a gente ouviu estátua, né? Fala estátua, e aí eles param e vão ver onde eles estão, colocam um braço de distância e aí se recolocam. Ou pipoquinha, que dá um pulo, né? E faz alguma ação. Acho que também é um espaço aqui para a gente dividir essas estratégias, né? Essas possibilidades que vão nos possibilitando uma convivência mais segura, as professoras se sentindo mais seguras também. Mas, sem dúvida, que é outra presença também, né? A gente me deu uma sensação que, estando lá, mesmo com um grupo bem menor, reduzido, tudo tem uma outra experiência de inteireza, assim, a gente está lá, parece que essa coisa do corpo, né, Teca? Você que é estudiosa, tem uma coisa do corpo que, assim, parece que, de fato, isso te coloca de uma... embora muito puxado, eu fico mais cansada na tela do que lá, do que eu tive essa experiência de lá, que eu tô tão inteira, assim, né? Enfim. Mas é isso, simples não é. Você falou de interesse. Aqui na tela a gente é convocado ao ouvido e ao olhar, a gente não está usando o resto do corpo, né? E ali a gente tem os movimentos, coisas, né? O vento, a gente tem o cheiro, a gente tem outros barulhos, é isso. A gente é convocado a usar o corpo todo, e isso dá uma dividida, né? No coitadinho do nosso olho, do nosso cérebro. Acho que tem uma das questões que é essa. Queria só amarrar, a gente já vai começando, mas queria amarrar isso que a Bia falou, Oi. né? Fala, Cida. Pode falar. Nós já há alguns anos não trabalhamos mais com datas comemorativas, nada dessas coisas. Mas, coincidência ou não, nós preparamos para essa semana umas sacolas para as crianças, para os pais virem buscar para as crianças, que são de materiais mesmo, tinta, lápis de cor, um monte de outras coisas. Mas coincidiu de ser agora, muito próximo à data do Dia das Crianças, mas a intenção não era essa. A intenção é a gente proporcionar alguma atividade que seja relacionada, atividade não, alguma ação que fosse relacionada ao chão da escola, para que eles estão necessitando muito, eles falam muito sobre isso, é o que as mães têm postado para nós, que eles sentem muita falta. Então, foi uma ideia das professoras que a gente organizasse todo esse material para enviar para casa, né? Para que elas pudessem também estar falando de algumas ações, proporcionando algumas ações via o Class, a sala de aula, que pudesse utilizar esses materiais. E uma outra observação é que a gente tinha e a gente ainda tem muito material que foi comprado. Eu costumo comprar sempre no final do ano muita coisa para o ano seguinte. E nós acabamos pegando muitos brinquedos, foram separados alguns brinquedos de uso comum, que nós também mandamos para casa, livros e materiais que poderiam vir a vencer aí em janeiro, começo de fevereiro. Então, a gente aproveitou e enviou esses materiais. E foi muito legal, está sendo muito legal o retorno, né? As crianças ficaram muito felizes com o que eles chamam de presente. Ontem mesmo, muitas crianças já começaram a brincar, a pintar, a mexer com material. É da escolinha, mamãe, é da escolinha.
Então, eles ficaram muito felizes com esse material. E foi interessante, porque era um material que a gente já tinha aqui, e que a gente realmente precisava se desfazer dele antes que eles... Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Uma outra atitude que nós... Foi com o treinamento com a nossa nutricionista, que foi bem mais intenso, foi bem mais completo, foi bem mais complexo dessa vez, porque a gente teve e está tendo bastante tempo para isso, com os operacionais. Então, a gente agora começou a trazer os operacionais, né? Já estava trazendo os operacionais com um objetivo. Agora nós estamos trazendo os operacionais, após esse treinamento, com um outro olhar, um olhar mais voltado para a sua função, com mais cuidado, com mais atenção, e aproveitando para treinar o uso da máscara e dos EPIs. A gente até muito dentro de casa, a gente não usa máscara dentro de casa. Como que é usar essa máscara durante 3, 4, 5, 6 horas, 8 horas? Então, vindo à creche, a gente vai olhando pelo outro para falar assim, olha o distanciamento, né? O dia que as professoras estavam reunidas, que elas vieram todas em alguns dias da semana, então a gente toda hora está alertando, olha o distanciamento, olha a máscara, não pode ficar sem máscara, porque a gente não nasceu de máscara. Então, a gente fica agoniado com a máscara. A gente fica cansado com a máscara. Eu estou falando com vocês com máscara, eu estou cansada, né? Porque a gente respira um ar que não é puro, né? Que já está mais contaminado, porque não está... O que sai acaba entrando de volta, então a gente fica muito cansado. Então, como que é trabalhar com máscara? Já que a gente não é da área da saúde, não tem esse hábito. Então, a gente está aproveitando também esse tempo para fazer esse treino, né? E para fazer esse olhar. E agora, para as próximas semanas, depois do feriado, a gente vai querer trazer esse grupo de novo, todos os funcionários, para a gente ver, para a gente marcar o chão da creche, né? Fazer as delimitações, um olhar de todo mundo, com a participação de todo mundo. Não adianta eu, como coordenadora, a Lucimara, que está aqui no grupo, como coordenadora, a gente marcar e falar, olha, aqui é seu ponto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É interessante também para o professor também se sentir à vontade, se sentir livre para quando a criança voltar. Porque se o professor estiver amarrado com a máscara, preocupado com a máscara, e a gente tem que fazer com que esse EPI se torne uma coisa natural. Não deveria, né? A gente não gostaria de continuar usando máscara, mas muito provavelmente o uso da máscara vai perpetuar durante 2021, enquanto a gente não tiver realmente uma vacina. Então, quanto mais à vontade, quanto mais tempo você usar o EPI, mais a gente se acostuma com ele, né? E a gente se preocupa menos com a máscara e mais com a criança. Então, a gente tá procurando fazer esse treino agora. Cida, eu queria fazer um comentário para a gente já começar. Você falou coisas muito preciosas, queria marcar duas, né? Primeiro, essa questão do presente, que você falou que vocês mandaram o kit de materiais e que as crianças falam o presente. Não tem nada mais literal do que isso, né? O que é presente? É tornar presente, é estar presente, é fazer a presença. E é isso que vocês fizeram enviando esses kits, né? Se fizeram presente na casa das crianças. Achei isso muito legal, né? Muito interessante. Por que elas chamaram de presente? Porque vocês estão lá. E a outra coisa, isso do treinamento, eu já ia falar antes, você trouxe mais coisa ainda. Esse é o nosso desafio, porque não é só educar, né? Não é aprender as coisas, não é treino. Tem uma parte que é treinar, a gente tem que virar robô em algumas coisas, né? Eu tô com uma dificuldade enorme. Quantas vezes eu já saí na rua e tive que voltar porque eu esqueci a máscara, né? Outro dia eu fui comprar aqui ração para minha cachorra, eu tava lá, de repente o cara veio atrás de mim, você podia colocar a máscara? Ai, desculpa, deixei no carro. Ele falou assim, não, tá aí no seu pescoço. Eu tava com a máscara pendurada e esqueci de colocar, porque no carro eu não ponho, né? Enfim,
E o treinamento é bem isso que você falou, é uma repetição, é a gente pôr na cabeça e virar automático, né? Igual entrar no carro, pôr a chave e apertar e ir embora. E a Bia, quando estava falando isso das crianças também, a gente também vai ter que fazer treinamentos com as crianças e que com elas passa pelo lúdico, né? Então, a gente, por enquanto, tem aqui 2 exemplos bons que a gente já está listando. Um é esse que a Bia falou que está usando, que as crianças começam a se aglomerar, começam a querer ficar juntinhas, todo mundo fala pipoquinha, aí elas já sabem que elas têm que separar. Quer dizer, é um treinamento mesmo, é um apito, né? Mas de um jeito gostoso, de um jeito lúdico, vamos pular que nem pipoca. E o outro foi que ela lembrou aí, que uma diretora contou hoje de manhã, que a criança estava vindo correndo com toda a velocidade para abraçar ela. E quando ela viu aquela, ela falou assim, estátua, aí a criança parou. Quer dizer, também é um treinamento de um jogo que está incorporado nessa criança e ela lembra e para, né? De um jeito, daí aos poucos a criança parou e aí ela vai se aproximando mais lentamente, dá tempo de reação, né? Então, muito legal, acho que a gente vai precisar fazer essa lista aí de ideias lúdicas para treinar as crianças para essas coisas tão chatas, que é não poder abraçar, ficar distante, etc. Né? Acho que a gente já começou nosso encontro hoje, né? Que continua sendo o nosso grande tema, falar de acolhimento, falar da importância da escuta e de como lidar com este momento tão novo, né? Estou compartilhando aí? Entrou o slide? Legal. Então, vamos lá, pessoal. Nosso segundo encontro, né? Segundo encontro desse grupo. Continuar a falar desse acolhimento pedagógico, do bem-estar afetivo e social e dos nossos desafios. A gente vai começar no nosso caminho de fazer ampliações culturais, né? De compartilhar a cultura. Vamos começar a homenagem da perda que tivemos a semana passada de um grande escritor e autor, que é o Quino, argentino. Diz aí, eu me vou e você fica. Ela falou, sim, eu fico, que é a nossa grande Mafalda, né? Uma personagem que já é universal, né? Saiu da Argentina faz tempo, já dominou o mundo. Nas tirinhas, ela viveu por 9 anos só, né? De 64 a 73, mas depois ela continuou aparecendo, não nas tirinhas, mas sendo reproduzida por outros autores, inclusive não só pelo Quino, mas ela realmente tomou uma dimensão muito grande, e é essa porta-voz da indignação, né, da voz da criança ao mesmo tempo da voz política. Então, é uma perda muito grande. A nossa sorte é que ele vai, mas ela fica. Então, a gente trouxe só aqui uma amostra, né, do que são essas tiras, e uma tira que a gente costuma usar em outras situações também, sempre falando da criança, né? Então, a Suzenita, que é uma das personagens do Quino, diz: por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Suzenita. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Então é isso, uma homenagem e sempre lembrar o convite a gente se colocar no lugar das crianças, né? Afinal de contas, elas chegaram depois. Então, legal. A ideia hoje, então, é apresentar uma experiência de soluções em tempo de pandemia com um aspecto da cultura, né, que é a música, os cantos de trabalho, vocês vão ver. Depois a gente vai síntese que nós fizemos sobre o fórum, que vocês foram escrevendo, né, falando de acolhimento, e pensar um pouquinho alinhamentos em relação a esse tema. Depois a gente vai introduzir o tema de hoje, que é o tema das narrativas e das práticas de leitura, falar um pouco de desenvolvimento de aprendizagem e das funções da leitura, né, função política e subjetiva. Tá? Então essa é a nossa programação para o dia de hoje, para a tarde de hoje. Escolhemos hoje aqui para alimentar-nos um projeto que tem sido desenvolvido durante a pandemia com este grupo, que são as bordadeiras do Jequitinhonha. Não sei se algumas de vocês já viu, porque elas têm aí uma ação
elas são lá, né, de Minas, do bairro de Jequitinhonha. Nós fizemos aí alguns recheios nos slides com os bordados delas, esse é um dele, de uma mulher com asas, que são muito ricos esses bordados. E o que aconteceu? Elas bordam, elas têm seus grupos de trabalho, e na pandemia houve aí, como tudo, uma diminuição dessa oferta de trabalho, da possibilidade de trabalhar em grupo e tal, e elas começaram a fazer os versos que elas fazem normalmente, que elas cantam, que são os versos cantos de trabalho, né, que é uma cultura muito presente, né, aqui no Brasil, acho que em todos os países, mas aqui a gente tem isso, e elas começaram a vender estes versos. Então a gente vai trazer aqui um pouco essa história, né, delas vendendo os versos. Ele acabou sendo muito divulgado nesses meses porque a filha do Chico Buarque, ela comprou e deu para o pai um versinho, e ele acabou respondendo, teve uma réplica, depois uma tréplica dos versinhos, ele fez um versinho também, e aí, claro, né, chegou no Chico, isso divulga mais ainda, mas elas estão fazendo muito. No Dia das Mães, elas foram bastante encomendadas, e para outras datas, e agora acho que nos professores também, estamos tendo essas ideias. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês. Deixa eu ver onde eu pus aqui. Abriu aí? Abriu sim, Teca, só precisa colocar no vídeo, mas a página está aberta. Tá. Agora rezar, né? A folha da bananeira balanceou, quebrou no meio. Foi buscar meu papagaio que tratou de vir, não veio. Vou buscar meu papagaio que tratou de vir, não veio. Fique em casa pela sua proteção. Por favor, não se esqueça de fazer uma oração, pedindo a divindade cura e libertação. Meu nome é Nalva, Tia Marli. Eu sou a nega Karen. As estrelas do céu cor, todas elas correm igual corre. Um beijinho da sua boca na minha. Fica em casa, se protege, vibra em boa dia. Vamos cultivar o amor e cuidar das nossas famílias. Viviane é bonitinha, bonitinha, sem glé. Sendo um cabo branco nos braços de São José. Anda moreninho, quero ver você rodar, balancear. Quero ver balancear. Se de lá e eu aqui, esperando passar no meio. Se de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro. Menino, casa comigo, que é de frio não vai morrer. Cobertor, só falta a mamãe tecer. Como é que sai daqui? E aí? Peraí. Depois a gente vai querer ouvir um pouquinho. A ideia é a gente mudar um pouquinho o nosso repertório, né? Vamos lembrar das canções que nos acalantam. Bom, fica aí esse convite. Agora, a gente queria partir para outro ponto, que foi o fórum, tá? Foram bastante contribuições que a gente teve e síntese, tá? Não tem todo mundo, porque a gente teve que fazer um recorte, claro, e considerando que os 4 grupos estão aí nos mesmos enfrentamentos e com coisas parecidas. Então, o que a gente descobriu ao ler os diferentes comentários que vocês foram colocando no fórum? Que teve bastante de palavras mesmo, como a gente tinha pedido, sentimentos que expressasse o que vocês estavam vivendo, o que vocês poderiam trazer para o grupo, né? Que a gente chamou aí das experiências pessoais e as suas reflexões que ajudam a estruturar a ação profissional e sustentar o retorno nessas reflexões.
Mas também apareceu ações que vocês foram exemplos de ações de acolhimento que vocês foram fazendo durante o distanciamento. E um terceiro bloco de respostas foram as ideias de ações específicas para o acolhimento, assim, ainda projeções, antecipações que pode fazer para quando acontecer o retorno, tanto da equipe quanto das crianças. Então, trouxemos alguns exemplos, tá? Esperamos poder contemplar todo mundo, mas nem todo mundo vai estar aqui na sua fala inteira. Dessas experiências pessoais, das palavras e ideias, a gente montou aqui um gráfico que já é uma novidade, no sentido de que nós temos que aprender agora a usar essas ferramentas, né? Essa é a nossa tela, essa é nossa lousa, nosso painel, nossa parede da creche, né? Como a gente só trabalha com vocês pelo computador, nossa parede é essa, nosso painel é o computador, então a gente foi buscar ferramentas, e essa chama nuvem de palavras. Colocamos as palavras que vocês trouxeram e montamos este balão. E teve algumas repetidas, bastante sintonia entre as respostas de vocês, tá? Falou-se de solidariedade, de empatia, de resiliência, né, que isso tem sido, das saudades, da paciência, da escuta, né, tá aí grande não por acaso, acho que é o que a gente mais tem falado, de poder nos sentir acolhido por uma música, por um poema, como temos outros caminhos, né? Que não há educação sem coletividade, acho que esse é um momento que isso tem aparecido muito forte, agora mesmo vocês acabaram de falar da solidariedade, do coletivo ter que se unir para poder fazer ações para aqueles... A escuta é uma coisa, aprender a escutar é outra, né? Porque a gente também nem sempre acha que está escutando, mas não está. O amor, que realmente está muito presente, é necessário como elo. Ter calma, respirar, caminhar juntos. E o apoio e a união das famílias. Teve uma mudança muito grande, está havendo uma mudança muito grande na questão da parceria com as famílias. Então, essas foram algumas ideias que a gente destacou como vocês tendo trazido neste momento. Assim como as palavras, surgiram as imagens. Da resiliência, essa imagem muito rica, trazida pela Juliana, que é uma planta no meio. O cacto, que tem facilidade para se adaptar a novos ambientes, uma forma de resistência e superação, trazido pela Raquel. Na mesma linha aí da resiliência, né? O girassol, que reflete a energia positiva do sol, trazido pela Valdineia. A Luciana trouxe da solidariedade, uma imagem de uma colcha de muitos fios, que cada um trouxe o seu fio e montou. E essa última ideia da Ana Paula Boleta, que diz: me vejo nesse processo, saindo aos poucos do casulo. Esse casulo que pode ser muitas coisas, mas o mais concreto é a necessidade que a gente teve de ficar dentro de casa. Surgiram ideias com imagens, que foi essa aqui, da Luísa Helena de Barros, que fez aí era um PowerPoint grande, cada página tinha um emoji, a gente colocou aqui só alguns representantes, mas a gente quis destacar esse trabalho porque é uma linguagem que está muito presente, nós estamos cada vez mais emojicos, todo mundo faz mensagens e coloca, então acabou sendo uma linguagem que até um tempo a gente achava até um pouco empobrecida, essa coisa de uma imagem estereotipada, vai ficando mais rica até neste momento. Então, as criações em cima dessa nova linguagem, essas caretas que nem todas estão no nosso celular, né? A criatividade, da conexão, da aprendizagem, da empatia, que aparece aqui de novo, a incerteza, aceitar a tecnologia, que é o nosso caminho, estamos aceitando, estamos incorporando, estamos aprendendo, né? De superação, de cuidar de si e do outro. E aí os símbolos deste momento, né? O álcool gel, o coração, a máscara. Então, as coisas que são novidades, que passaram a ser incorporadas por nós. E outro
Outro eixo que é interessante foram alguns autores, algumas citações. Então, são as teorias ou a literatura, as palavras que viram e que a gente usa como referência. Tá? Tivemos aqui uma diversidade muito grande e interessante que a gente destacou. Começando aqui por um provérbio chinês que a Luciana trouxe e que conversou com a nossa história do fio das miçangas, né? As pessoas que devem se encontrar por um fio invisível que as liga pelo resto da vida. O fio pode encurtar, esticar, se enrolar, o que for, mas ele nunca se rompe. Alguns chamam isso de destino. Eu lendo agora pensei, alguns chamam isso de vínculo, né? Temos aqui, falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Coríntios 13, versículo 13, quer dizer, da Alessandra. Então temos aqui também uma citação bíblica importante. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o mundo refletido nos olhos dele. Carl Rogers, que é um psicólogo americano, a Maria Albaniza trouxe. A empatia, vocês veem que as mesmas palavras que surgiram lá, elas estão indo também nessas citações, né? Do Pequeno Príncipe, aí, que é uma referência importante. O céu pode estar cinza e o dia triste, porém o essencial é invisível aos olhos. O Rubem Alves, que é uma grande referência para os educadores, trazido pela Ana Paula. Há certas coisas que não podem ser ajudadas, tem que acontecer de dentro para fora. Aí acho que a gente pode remeter ao processo individual de cada um. Do Paulo Coelho, trazido pela Fátima, a gente tem essa frase: ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os ouvidos para escutar tudo que está à nossa volta. Anime que andou circulando bastante nesse período, a gente pegou um trecho que elas trouxeram, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós um pouco mais de paciência. De novo, uma palavra que já apareceu. E para terminar, o nosso mestre Paulo Freire: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a... Então, esse é um recorte de todas as citações que trouxeram. O outro bloco, então, que a gente... exemplo só, tiveram mais do que um exemplo, mas foram das ações de acolhimento que foram acontecendo nesses meses, nesses 7 meses. Né? Então, a Vidiane, uma trouxe esse exemplo. Lá em nosso SEI, desde junho, iniciamos o projeto Cuidando, Ações para a Saúde Emocional da equipe escolar do SEI Samir. Com parceiros de fora da rede municipal, toda sexta-feira pela manhã, vivenciamos diversas propostas. Meditação, confecção de mandalas de 4 e 8 montas, dança, jazz, roda de conversa com nutricionista funcional, confecção de tricô de dedo, alongamento. Enfim, a gestão iniciou o projeto e a busca de parcerias, e a partir desta sexta, professoras também estão em busca desta rede. Discutimos, desde então, a importância de cuidarmos de nós, nos acolher, para que esse movimento também ocorra com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho lembrado muito daquela história do avião, quem já andou de avião sabe que você, quando cai a máscara, eles falam, primeiro você põe, numa situação de emergência, primeiro você põe a máscara em você, para depois colocar na criança ou no mais velho, né? É isso, se a gente não cuidar da gente não vai cuidar de ninguém. Muito legal isso. E o terceiro bloco, que são as ideias que já estão surgindo, para que a gente vai fazer, ou que já estão fazendo, porque agora equipes, né? Então, várias ideias. E que estão sempre remetendo à arte. A presença da arte como sendo o grande elo de aproximação, de vinculação e de acolhimento. Então, trouxeram a ideia que a Viviane de compartilhar um samba, a ideia dela era Coisa da Pele, do Jorge Aragão. A Iracema Tatiana falou de mostrar poesias, e ela trouxe O Lagarto, da Cecília Meirelles. Maria Aparecida falou do Livro dos Sentimentos, ler para as crianças. Aqui eu não pusemos autores, mas várias de vocês falam das brincadeiras, algumas ideias, como acolhimento.
A Tatiana falou de levar plantas e flores. E a Renata falou de compartilhar o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Corsac. Então, ideias bem interessantes que vão trazendo aí o repertório de cada um como possibilidade de... Ainda nessa linha das ideias de acolhimento, a Viviane falou de construir um objeto que os bebês possam usar e que dê para higienizar. Então, aí já vem a preocupação com o momento atual. Momentos como esses é o que eu quero levar para o retorno. Quero que, através das fotos dos bebês, sintam-se pertencentes do ambiente. Ainda não pensei como levarei, talvez um mobile, talvez um painel. Traz aí as fotos para que as crianças possam se reconhecer num objeto colocado na creche quando elas voltarem. Isso é muito legal, de relembrar, olhar para aquilo como sendo o lugar delas. E o último exemplo que a gente recortou foi da Janaína, falando de uma ideia aqui que, após assistir a live Acolhimento Pedagógico, juntamente com a minha experiência nesse tempo de isolamento, percebo a certeza de que as pessoas vão querer ser ouvidas, os adultos e as crianças, como foi falado, sobre autocuidado e sobre o cuidado de si e do outro. Na minha concepção, sendo redefinida, desenhada após todos esses meses em casa. Pensei em um painel com post-its, aqueles papéis coloridos autocolantes, que ficariam disponíveis aos familiares para expressarem as suas ideias e desejos. Ali poderia-se no momento de entrada ou saída, e sem receio e sem precisar identificar-se. Então, esse último exemplo, eu vivo essa ideia de ouvir cada um na sua singularidade, né? Então, isso de não precisar se identificar, mas aquilo que é meu também. Né? Essa ideia aí dos papeizinhos das ideias e dos desejos nos remeteu a uma obra de arte que a gente já tinha, né? A Bia tinha me lembrado dela, que é uma obra da Yoko Ono, não sei se todo mundo conhece a Yoko, que ela foi bastante conhecida quando ela era mulher do John Lennon, né? Ela era, na época, mulher do John Lennon quando ele morreu, e ela continuou trabalhando, ela é uma ativista da paz, ela é cantora, compositora, cineasta e artista plástica vanguardista, né? Tem uma obra dela, que é uma obra contemporânea, a arte contemporânea convida sempre para como é que chama isso? Interação, né? São a obra de arte geral podem agir sobre ela. A Árvore do Desejo é uma instalação, é uma série que ela tem vários versões dela, né? Começou em algum momento depois de 81, em que uma árvore nativa para um site é plantada sob a direção dela. Os espectadores são normalmente convidados para amarrar um desejo escrito à árvore, exceto durante os meses de inverno, quando uma árvore pode ser mais vulnerável. Então, cada lugar, essa em 21 países, 21 lugares diferentes, não países, né? Mas, então, teve limão, eucalipto, murta, crepe, que foram aparecendo. E em cada país tem o seu modo de apresentar essa proposta. Aqui a gente trouxe 2 em Londres, em 2012, e eles chamaram a exposição de Yoko Ono à luz, né? E em Nova York, em 2011, Yoko Ono, Árvore dos Pedidos para o Mundo. Tivemos aqui também, a gente não pôs a imagem, mas em 2017 teve essa exposição na versão brasileira aqui em São Paulo, no Instituto Tomi Otaki. E na escola onde a Bia trabalha, fizeram a Árvore dos Desejos na transição. As crianças que estavam saindo da educação infantil deixaram na árvore os desejos para aqueles que vão chegando, né? Então, é um duplo acolhimento, no sentido de que quem sai pode ter a sua ação, pode deixar a sua marca, né? E acolher quem está chegando. Então, são ideias, e que vocês vão vendo que uma ideia vai puxando a outra. Né? As coisas que vocês falaram, fez a gente lembrar de outras ações. Vocês agora vão aí, cada um trabalhando na sua criatividade.
Eu vou seguir, gente, mas quando a gente abrir daqui a pouco a roda, todo mundo vai poder falar. Eu não sei se tem coisa aí já comentada, Bia. Ainda não, ainda não. Acho que tem só um comentário ainda da árvore, que tem além desse espaço simbólico para a gente depositar nossos desejos, né, parte de um grupo, então esse retorno, né, como a gente viu no depoimento da Janaína, que ela colocou no fórum dos post-its, enfim, encontrar algum espaço que simbolize esse retorno de um coletivo em que a gente deposita ali uma esperança, né, um desejo, aquilo que a gente projeta com o outro, de um futuro para se viver no coletivo. Eu acho que a árvore tem uma coisa bonita também, que é o fato dela ser orgânica, né? Ser viva, tem algo que cresce, que tem movimento, que então acho que tem essa característica ainda para complementar. Foi você que contou, Bia, ou foi alguém hoje de manhã que falou que as crianças voltaram e olharam a árvore e falaram, nossa, a árvore está aqui, né? Como um reconhecimento de que uma árvore continuava viva? Foi na Itália, um curso que eu estou Tá. fazendo lá com as pedagogistas lá de Reggio Emília, e aí elas estavam contando isso, que na volta das escolas lá em Reggio, as crianças voltaram e falaram assim, mas as árvores continuam as mesmas. Né? Então tem uma ideia de que não tem pandemia para a natureza. Né? Elas ficaram lá, né? Elas cresceram, algumas tiveram, né, flores, caíram as flores, mas as árvores continuavam lá. Eu acho que é bonita essa ideia também, né, essa imagem. Muito legal. Essa questão aí do orgânico que você falou. Então, é o seguinte. Aqui trazemos mais um exemplo das bordados, né? Aquela mulher com asas agora sobre uma comunidade, com essas cores muito legais. E vamos entrar nesse campo da narratividade, que, na verdade, a gente já começou a entrar, né? Porque no encontro passado fomos falando da escuta, da importância da fala, pedimos para que vocês fossem narrando aí no fórum as coisas que vocês estão pensando, as conclusões, as ações, as ideias, né? Os projetos, apareceram ali também no fórum alguns projetos que foram feitos antes da pandemia, mas de acolhimento, tem ali PowerPoints inteiros, e também dos projetos durante a pandemia. Então, isso já é uma forma de vocês irem narrando e a gente ir com isso construindo esse novo tempo, né? Fazendo um pouco a construção de uma nova realidade que tem os aspectos que a gente já viveu e os aspectos novos de toda essa vivência que a gente está tendo. Para falar da narratividade, a gente começou um pouco aqui da perspectiva da psicanálise, porque ela fala da constituição do sujeito, né? Quer dizer, na constituição psíquica, dessa questão bastante subjetiva, processo de subjetivação, e a narrativa está muito presente. Eu vou citar um autor, um psicanalista uruguaio, já falecido, mas que trabalhou, inclusive trabalhou em creches, ele tem uma experiência muito legal de creche, e ele diz, o bebê tem, em sua relação com o outro, 3 organizadores básicos em seu processo de subjetivação: o ritmo, a atenção e a narratividade. Então, essa ideia de que a narratividade, ela entra como algo que organiza o bebê no seu processo de se tornar um sujeito, nesse processo ainda primordial, muito, que está começando e que vai ser muito intenso nesses primeiros 2 anos de vida, enquanto se é bebê. A gente continua se constituindo como sujeito, a gente vai continuar se transformando até morrer. Mas esse começo, ele é muito intenso, né? E essa necessidade de ter ritmo, então o ritmo do fisiológico, essa questão do sono, de dormir, das mamadas, mas depois o ritmo do relógio, do horário, da rotina, do dia e da noite, a atenção, que é toda a ocupação que a gente tem sobre a criança, e a narratividade entra também como um organizador que é fundamental, quer dizer, algo que faz parte do processo de tornar a gente narrar para a criança a sua história, narrar para ela o que ela está vivendo e ir traduzindo também aquilo que ela vai contando para a gente sobre a vida dela.
Outro psicanalista importante que nesta área, que é o Bernard Gose, um francês, que trabalha, inclusive, ele é da rede Pickler, lá da França, né? Ele diz o seguinte: a narratividade é no encontro do bebê com os adultos que tomam conta dele. Geralmente são os pais, mas também haverá encontros com os profissionais, como os que acontecem nos espaços das creches, dos berçários e assim por diante. E nenhuma criança pode instalar sua narratividade pessoal se não encontrar, no sentido pleno do termo, a narratividade dos adultos. Então, é essa troca importante. As crianças só vão conseguir narrar se alguém narrar para elas. Cada pequeno momento da nossa vida, cada pequeno momento da vida do bebê é como um pequeno agora, um pequeno presente, com um início, um meio e um fim. Mas a função da narratividade é ligar, reunir juntos todos os momentos do agora, para criar uma história na qual poderemos nos reconhecer com uma estabilidade e na nossa história pessoal. Várias vezes, agora que eu acabei de ler para vocês, eu fiquei pensando, né, quando ele fala aí, um pequeno presente, com início, meio e um fim, como as coisas vão podendo, o tempo, né, esse tempo que a gente está vivendo. Então, a gente pode dizer, a pandemia, quando começou e quando acabou, mas quando ela acabou, outra coisa que é o que a gente vai viver ainda. Então, essa continuidade, né, e o que a gente tem para falar dela, e o que ela vai contar a gente sobre nós mesmos, tá? É uma coisa bastante subjetiva, mas fundamental. Então, essa é uma primeira ideia sobre a narratividade como algo que ajuda a construir o sujeito. Tá? Outra referência que a gente traz é do currículo de vocês, o currículo da cidade de São Paulo, que é o grande instrumento da rede, né? Que diz sempre que há participação dos bebês, há expressão. As crianças e os bebês precisam se expressar para se tornarem cidadãos de direito, pois é no movimento de expressar o que vão vendo e vivendo que elas se constituem como pessoas que pensam, falam, tomam iniciativa, decidem, escolhem, observam, percebem, relacionam fatos. Então, trazendo aí, a gente está falando na narratividade, a expressão como sendo a expressão da linguagem, da possibilidade de se comunicar. Fica aí a referência. E quais as propostas que contemplam essas necessidades? Então, pensando aí já no nosso cotidiano antes deste momento, a gente tinha nas propostas pedagógicas as conversas no cotidiano, esse conversar enquanto eu cuido, enquanto eu estou lá num trocador trocando uma fralda, essa é uma conversa, olha o que vai acontecer, nossa, você está muito sujo, puxa, hoje você está chorando, as coisas que a gente vai contando para a criança sobre ela, ou do que a gente... O nosso cotidiano agora vai ser recheado de encontros, né? Então, oi, como vai, como você ficou, e aí, o que você me conta? Então, essas são as conversas cotidiano e que a gente vai ter muitas com as crianças, mas a gente precisa olhar para elas como sendo como sendo pedagógico, sendo parte do nosso projeto. A gente precisa valorizar essas conversas que parecem banais, mas que é quando as crianças vão construindo essas narrativas, entendendo como é que se comunica, como é que se conversa, como é que escuta enquanto o outro fala. Então, ela tem que ser vista como uma modalidade importante. A outra é a roda de conversa, também já bastante instituída, ainda bem, na educação infantil, o momento onde se conversa, ou com apoio, que é uma imagem, um brinquedo, uma história, uma conversa a partir de alguma coisa que a gente tem concreta, ou histórias, uma conversa sobre aquilo que nós fizemos, sobre o fim de semana, sobre o que aconteceu no pátio, as conversas para que as crianças possam participar, escutar, aprender sobre todas essas nuances do que é falar, né? A modalidade é a roda de história. Então, não só de conversa, mas a de história. A gente tem as histórias lidas, as histórias contadas.
que são duas coisas diferentes. Porque a história lida, temos o livro como grande representante e uma linguagem estática. Eu fecho o livro, a história continua igual lá dentro. Já a história que eu conto sem o livro é a história que cada vez eu vou contar de um jeito, cada um vai contar com o seu ponto, né? Com o seu jeito, quem conta um conto, cada um vai contar. Mas a roda, as histórias, hoje a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, as histórias são fundamentais para essa necessidade da construção da linguagem, da narrativa. E por último, brincar com as palavras, que também é uma forma da gente se apropriando dessas palavras, dessa linguagem toda e podendo controlá-las, né? Podendo dominar a linguagem. A gente tem as parlendas, os trava-línguas, as brincadeiras, as cantigas de roda, todas essas coisas que traz. Hoje a gente viu aí o canto de trabalho, não deixa de ser um jeito de brincar com as palavras, de repeti-las, de fazer um ritmo, né, de entoar para poder trabalhar. Então, é isso. Bom, para a gente poder falar um pouquinho disso agora, que a gente quer ouvir vocês, eu já estou até com sede, porque já falei demais, a gente vai apresentar um trechinho bem curtinho, bem singelo, de uma conversa de criança, tá? Num SEI aqui de São Paulo, da Zona Sul. As crianças apreciando a chuva, foi uma atividade mais ou menos espontânea, era uma roda, mas as crianças começaram a olhar para a chuva e aí foi valorizada essa conversa, tá? O que a gente gostaria que vocês apreciassem? Quais as competências das crianças estão em jogo em relação à linguagem verbal, né? Quantas coisas a gente percebe que as crianças já sabem, que as crianças estão tendo que colocar na roda, né? Das suas competências, das suas sabedorias e habilidades. Então, aproveitar o momento, o que a gente já pode antecipar dos assuntos relevantes no período de retorno? Porque a gente vai ver aí que as crianças conversam sobre o que está em volta delas. E agora a gente tem o retorno como sendo algo do contexto delas, tá? Então, eu vou passar aqui. Espera aí. Aqui. Oh, meu Deus. Eu fico aqui rezando, nervosa com esse negócio. Qualquer coisa eu ponho daqui, Teca. Tô com ele também, se precisar. E com a rodinha aí. Tá aparecendo, né, a rodinha? Tá aparecendo. A gente tá vendo sua tela. É, exatamente. Estão vendo todos os meus arquivos de vídeos que eu uso. A gente tá vendo todos os seus segredos, Teca. Olha lá, hein, que você vai abrir aí. Esses são segredos formativos, não tem problema nenhum. São coisas que eu uso nas formações. Essa é para deixar a gente com inveja. Cheio de vídeo bacana aí. Ai, ela falha. Vou tentar de novo. Vou tentar mais um minuto, se não der. Sabe, minha sugestão, Teca, é a seguinte. Acho que talvez, se você parar de compartilhar... daí eu abro e depois eu vou. Eu entendi. acho que sim. Enquanto isso, eu só vou comentar aqui do chat, que eu acho que foi as pessoas foram dialogando com o que você trazia, eu fui também respondendo, conversando, que acho que tem ideias muito bacanas. O Pedro lembrou de um vídeo do Paulo Foch. Pedro, eu tô super também na cola do Paulo. Eu tô também colada no Paulo Foch, que tem sido uma referência bem bacana. E o agrônomo italiano, né, que o Paulo tem feito essa referência, tem comentado, que fala da árvore do coronavírus, para criar a ideia de um futuro possível. É muito legal essa ideia mesmo. E aí nós temos também a Carla, que trouxe a experiência da árvore que elas fizeram ano passado, não sei, super bacana, porque daí foi no início do ano e as famílias foram colocando lá suas expectativas e desejos, né, para a criança naquele ano. Então, desde uma mãe que falava, que colocou lá a expectativa de uma boa adaptação e outras que colocaram talvez um desejo maior, né, não tão ajustado ali naquele momento. E a Alessandra também, que traz a potência da narrativa, né, até como um potencial curativo, que cura feridas. É um pouco isso que a gente traz também, a ideia de hoje, Alessandra, é a gente falar dessa potência das narrativas e como é que a gente pode propor, né, assim, primeiro essa defesa, porque o valor, né, esse lugar potente na vida de sempre, né, na nossa rotina,
e agora mais do que nunca. Então, muito bom. E acho que você vai ter que pôr, porque eu tô com dificuldade. Tá? Sem problema, bora lá. Mas aí, porque, pessoal, é isso. A gente vai ter que viver nessas pequenas frustrações. Você falou aí da cura, né? Me lembrou aí um pouco por causa da minha formação psiquiátrica, né? O Freud chamava o processo de psicanálise de talking cure, né? A cura pela fala. É exatamente isso aí que você está falando, né? Então, quanto poder falar da dor, poder falar dos momentos difíceis, das transições, do que é inesperado, do que é traumático, a gente vai podendo mudar de posição na vida. Né? É isso mesmo que a gente está propondo. A falar, vamos falar. Vou colocar, tá bom? Tá bom. Hoje tá caindo e tá sumindo porque tá chovendo e hoje é chuva. Então tem que ficar na sopa pra não chover, senão vai ficar doente. Aí vai ter que levar pro hospital. Deixa a chuva tudo, não quer dizer que não. O chão cheio de água. Não, quando a chuva começar a chover, a molha o chão e todo mundo E acho que vale pôr de novo, que estava mais lento agora, viu? Vamos lá. Nossa. Hoje tá caindo e tá sumindo porque tá chovendo e hoje é chuva. Então tem que ficar na sopa pra não chover, senão vai ficar doente. Aí vai ter que levar pro hospital. Deixa a chuva tudo, não quer dizer que não. O chão cheio de água. Não, quando a chuva começar a chover, a molha o chão e todo mundo falar. Melhor não? Ficou ruim? Foi. Não, tá ótimo, porque o áudio estava bom. A imagem que estava atrasada. Muito bom. Aqui já colocaram, deixa eu falar! Realmente essa passagem é ótima, né? E aí, gente, vamos ouvi-las agora. A gente já falei demais. Podem falar de coisas anteriores. Ninguém se habilita a comentar o que vai pela cabeça? Como é que foi tocado por esse vídeo? Aqui, Teca, a Alessandra, né, que comentou do Deixa eu falar, precisamos falar, é isso mesmo. Sabem das consequências, chuva molha, pode adoecer, ir para o hospital. A preocupação trazida dos ensinamentos de casa, se eu tomar chuva, posso ficar doente, né? É isso. É muito bom. Eu acho que tem uma questão também que a Alessandra traz, né, de precisar falar, e acho que isso sempre, esse lugar da escuta, e agora, o que a gente também tem visto é que as crianças, elas estão, claro, né, construindo representações desse momento. Algumas com mais oportunidade de falar sobre isso, né, com adultos informando coisas para elas, né, e significando as perguntas, o que elas manifestam, né, em relação ao contexto, mas tem outras que não, né? Eu estava contando de uma criança de 3 anos que falou que ela estava na casa dela, mas que os amigos tinham ficado na escola esse tempo todo. E aí, quando eu perguntei, mas não, eles também ficaram nas casas, né? Tá todo mundo, cada um na sua casa, a escola ficou fechada e tudo mais. Ele falou, não, eu falei tchau, e eles ficaram na escola. Então, é uma criança que há alguns meses está pensando que os amigos ficaram na escola presos. Tem desde uma possibilidade de um terror, né, de você pensar que eu fui o escolhido para sair e ficar na minha casa, ou o contrário, o terror de ser excluído, né, Teca? A Teca lembrou disso também, uma
sensação de exclusão. Estão lá e eu não posso. Então, as crianças, elas estão, claro, né, como sempre a gente observa em qualquer fenômeno, o fato de existir, né, as crianças existem, logo elas vão respondendo à complexidade do mundo, né, de alguma forma. Então, nesse momento, elas estão respondendo com os recursos que elas têm. Quando não tem esse espaço para falar sobre, para ouvir os outros, para ter informação, isso vai crescendo como uma imaginação, uma fantasia, que pode ser mais aterrorizante, menos aterrorizante. Mas o que a gente tira de tudo isso, que eu acho que é o caminho que a gente tem, que vale para nós adultos também, mas vamos pensar em especial para as crianças, é a escuta, né? É narrar, né? É falar sobre, ouvir o que as crianças têm a dizer e significar aquilo que elas falam, como que a gente vai ajudando pelas histórias, que é o que a gente vai avançar agora, né? Pelas conversas, pelos desejos, né? Enfim, ajudar a narrar. Essa imagem da árvore e a imagem do espaço das escolas, das creches, né? Quando tem, como a Tereza trouxe no começo, que tem um espaço generoso, um espaço verde generoso, também ajuda, porque o fato de você estar lá, aquilo provoca uma conversa, né? Então, não é só sentar numa roda e o que você tem a dizer, mas que experiências que a gente vai conseguindo preparar para dar uma materialidade, né? Para concretizar um pouco algumas coisas para as crianças. Então, enfim, é isso, é bem importante. A gente falou no primeiro encontro para nós, né? Para os educadores, as escutas, os nossos medos, apreensões. Estava contando que a gente voltou agora no dia 7, com muita percepção de segurança, mas ainda entendendo que há um risco. Então, como isso, falar o tempo todo, né? O que gera mais segurança, o que é aquela situação que fala, essa situação, como, por exemplo, tirar a máscara, né? E trocar a máscara, isso é um momento que você se sente mais vulnerável. Enfim, isso ainda passa pela escuta, né? Ô, Bia, eu queria fazer um comentário. Quando você fala das narrativas das crianças, essa semana tem uma mãe que foi coordenadora da nossa unidade e hoje ela já não trabalha mais conosco, mas o filho dela continua com a gente. E sempre foi uma criança muito questionadora, muito participativa, né, muito inteligente. E ela falou que essa semana ele estava brincando e ela deu uns carrinhos para ele, né? E ele virou para ela e falou assim: mãe, esses são meus amigos agora. Só que eles não são mais legais igual os da creche, porque eles não têm boca, igual você e o papai. Isso me marcou muito quando ela falou, porque ele é filho único, né? E assim, o que essas crianças estão sentindo, né? Eles têm os brinquedos, têm os amigos, mas não tem boca para compartilhar com eles essas situações. Então é forte, né, ouvir isso. Uma criança de 4 anos. Super forte, super. Sônia, você sabe que uma criança perguntou também para uma educadora, eu ouvi isso há pouco tempo, ela perguntou, eu vou ver ainda uma criança? Assim, uma ideia de que eu vou ver uma criança, assim, é quase tá tão sozinho, né, tá tão ali naquela vida há 7 meses, que também tem uma fantasia de que ele não vai voltar a ver, né, tem um sofrimento, e a gente, de novo, acho que desde o primeiro encontro, e a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre, trazer para o centro da roda é enfraquecer, não é falar, porque às vezes tem uma ideia, e é uma falsa ideia, de que se a gente provocar aquilo, ele vai começar a pensar naquilo, aí é que ele vai sofrer, né? Falar sobre perda, falar o que aconteceu, né? Que a gente ficou muito tempo sem se ver um outro, a gente não pode dar abraço. Essas coisas, essas perdas todas que a gente está sentindo, eu pelo menos escuto isso, eu não sei se vocês escutam isso das famílias, mas eu escuto que assim, não, mas vamos falar de coisa feliz, não fala mais nada de coisa, né, acabou. Quando na verdade, a gente não vai, claro que né, ninguém está aqui fazendo uma ideia, né, de que você fica falando da perda, mas falar também é o caminho para justamente diminuir aquilo que cresce dentro das crianças. Eu vou fazer um parênteses rápido, mas eu sempre me lembro de uma passagem, um clássico da literatura, Harry Potter. Não sei se todo mundo aqui tem alguma ideia do Harry Potter, que tem um personagem do mal que se chama Voldemort, que é o grande, tem Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, ele está em todos.
E tem uma cena que tem uma personagem chamada Hermione, que é a grande parceira do Harry Potter. E aí ela fala o nome dele, e lá era proibido falar o nome dele. Aí ela vira e fala, porque é o Voldemort. Aí alguém fala, não, não pode falar. Aí ela vira e fala assim, pode. Cada vez que a gente fala o nome dele, ele perde o poder. Ele fica mais fraco. E eu acho essa uma frase, assim, tá lá perdida no meio do livro, mas é muito boa. Porque é disso que a gente está falando. Cada vez que a gente tem a oportunidade de dizer, né, eu fiquei sem ver criança, fiquei com saudade de ver, eu fiquei não sei o quê, isso vai melhorando, vai se acomodando internamente em um lugar de menos terror, né, de menos força. Então, eu concordo, Carla. Eu acho que é muito sofrido quando a gente escuta uma frase como essa que você trouxe. A Luzinete também trouxe aqui no chat. Que eu ia falar dela. Acho que você não quer falar, não? O que mais me... ela não quer falar? Então vamos ler, né? Se ela quisesse, ela falava. Então, ela diz que o que mais me preocupa nesse momento é o fato de que antes de ouvir e acolher essas crianças, é o fato de que precisaremos primeiramente ouvir e acolher os profissionais. E estão com angústias profundas. Como disse a Alessandra, a narrativa é curativa. Sim, é isso que a gente está propondo. Vamos ouvir esses primeiro, as pessoas primeiro, porque elas também têm medo. Como é que a gente vai lidar com o medo da criança se a gente não lidar com o nosso medo, né? E ao falar, tem essa força do grupo, que quando a gente tem um grupo, às vezes a gente não quer falar, mas alguém fala pela gente, né? Por isso que a gente insiste tanto na... Então vai. Teca, boa tarde a todos Isso. e a todas. Eu e a Alessandra trabalhamos no CEL Seidir Migrácio, dentro do CEL Aricanduva, do Complexo Aricanduva. E nós temos 70 funcionários, 50 e quase 60 professores. Então, assim, professores de diferentes idades, de diferentes olhares, professores que estão muito dispostos a olhar para esses protocolos de retorno com bastante garra e determinação para poder colocar isso em movimento, mas também professores bastante angustiados com esse fazer, com esse novo jeito de atender, com essa nova perspectiva de atendimento. Então, assim, eu sou professora, né? Eu estou como assistente de direção no momento, eu estou sempre com um pé na gestão e um pé na condição do professor, nessa angústia. Nesse momento, o protocolo acena com 25%, 20% do atendimento, mas eu penso que para o ano que vem também esse número possa ser aumentado. Então, como atender com toda essa gama de requintes que requer esse novo atendimento, essa gama de cuidados, né? E com esse professor que está bastante em casa há tanto tempo, com professores que talvez não retornem por conta da idade, das comorbidades, que vão estar meio excluídos do grupo. Então, é essa a minha preocupação. Eu só quis compartilhar mais uma preocupação com esse grupo. Obrigada, meninas. Eu acho, Luzinete, que a gente pode juntar essa sua preocupação com essa roda de conversa das crianças. Por que a gente está aqui? Nós estamos agora com medo e tudo mais, mas assim, a gente está aqui porque a gente trabalha pelas crianças, né? E a gente está ouvindo elas, brigando com elas porque elas estão correndo, a gente quer continuar com essa vivacidade, né? Então, acho que uma das formas de poder trabalhar isso que você está falando é isso, a gente retomar a ideia da criança sem deixar de falar de todas essas angústias que elas são verdadeiras. Né? E são diversas, porque tem desde isso que a gente estava falando, do treinamento, ter que aprender coisa nova, né? Também faz parte da angústia, e toda a mais óbvia, que é o medo de a gente transmitir, ou da gente pegar, ou da gente machucar, ou da gente não dar abraço na criança que era para abraçar. Tem muita coisa em jogo. Mas acho que vocês estão no caminho, tá todo mundo aí já se preparando. Né? Mais alguém, gente? Acho que eu vou dar continuidade e a gente vai abrindo aos poucos, conforme vocês
quiserem, vocês falam, levanta a mão aí. Teca, só rapidinho. Fala. Posso falar rapidinho na experiência? Pode. Nós começamos o acolhimento no momento que Vocês estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir? Ah, tá. Então, nós começamos esse acolhimento mesmo antes da pandemia, que é um dos nossos projetos aqui na unidade, na EMEI Maria Laura. Então, a questão de acolher as falas dos profissionais, acolher as famílias. No início nós fizemos um acolhimento das famílias com vivências diferenciadas. E quando veio a pandemia, nosso principal objetivo era acolher as professoras, não massacrar com atividade, com essas coisas, é escutar quais eram as angústias. E nós fizemos um pacto, se eu posso falar assim aqui, de ninguém solta a mão de ninguém, nós estamos juntas. E um dia que uma não estava bem, ela compartilhava, nós conversávamos, às vezes ela não queria compartilhar no grupo, vinha no privado, aí aquela colega que era mais próxima ia apoiando. E depois, a nossa diretora Cida, ela começou a entrar em contato com universidades que tinham psicólogos. E ela conseguiu uma parceria com a São Judas, e as meninas fizeram 6 encontros conosco para escutar as nossas angústias com relação ao retorno. Aí eu gostaria um pouquinho que a Cida só complementasse o que ela achou desse encontro. Para mim foi muito bom. E não que nós estejamos 100% seguras desse retorno, mas aliviou bastante, né? Esse foi o nosso caminhar lá na unidade. Não dá para estar segura total, Tereza, porque a gente tem uma novidade a cada dia, né? Então, a gente vai ter que se adaptando a cada hora. Vamos lá, Cida vai falar? Isso. Então, as meninas, a Sabrina e a Vanessa, que são as estagiárias da São Judas, ela chegou e fez um trabalho muito interessante de acolher, escutar as angústias das professoras e dar esse retorno, porque às vezes a gente faz essa narrativa, mas não tem, às vezes a gente ouve o nosso próprio eco, que também ajuda, ou uma colega que ouve, mas ela foi dando uma devolutiva para as professoras, né? Então, que era um pouco de medo, de vergonha de se expor, de falar que estava com medo, de falar que estava angustiada, né? Além de sentir, ainda tinha um receio de se expor, né? Então, assim, foi um trabalho muito, muito bom e que deu uma potência para o grupo. O grupo se reconheceu potente, percebeu que tinha forças, né? Todas as professoras, a coordenadora também viu, né? Cresceu, né? A potência que ela já tem é dela, né? Sempre esteve com ela, mas esse momento com o grupo fortaleceu a todas, né? Então, achei que foi muito produtivo, muito. Acho que nos ajudou muito. Então, acho que é essa a nossa experiência. E que já conseguimos, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, fazer esse acolhimento com as famílias e com as crianças. Então, nós vamos começar com nós mesmos, ouvindo as professoras, as crianças, as famílias, e o ano que vem pretendemos continuar com essa parceria com a São Judas, que achamos muito importante. Você vê que a gente acaba tendo ganhos nesse momento, né? Que bom olhar para eles. Antes de continuar, eu só quero amarrar sua fala, Cida, com uma questão. Eu defendo uma ideia de formação que a gente teria que incluir em todas as formações o conteúdo grupo, né? Vida de grupo, porque é uma coisa muito, muito complexa, né? Então, isso que você está falando faz parte da vida de grupo. Aqueles que são silenciosos, aí é silencioso porque tem medo, é silencioso porque não quer expor alguma coisa, ou porque é o seu jeito de se manifestar, né? Tipo, resistência.
Então, a gente tem aí várias teorias, o mais conhecido e o primeiro a falar disso foi o Pichon Rivière, e ele fala dessa questão dos papéis de grupo. Então, a gente tem o silencioso, a gente tem o líder de mudança. Essas coisas deveriam ser trabalhadas sempre. É que é muito difícil, é complexo, a gente tem outras coisas que se tornam mais urgentes, mas é muito legal que você esteja contando isso, porque trabalhar a vida de grupo deveria fazer parte das instituições. Colocar a comunicação, né? Fazer rodar a palavra, que a gente está falando da palavra, e fazer rodar os papéis, para não ter sempre aquela que fala. Aqui, por exemplo, a gente ficasse muitos meses trabalhando, a gente ia conseguir aos poucos fazer todo mundo falar, né? Achando o nosso equilíbrio, que a gente está numa situação adversa, que é da tela, mas a gente precisa que as pessoas falem, né? Bom, eu vou seguir então, porque a gente, infelizmente, o tempo anda, né? Mais rápido do que eu imaginava. E deixa eu colocar aqui. Bom, então, a gente falava aí da narrativa, do verbal, e agora a gente vai falar das práticas de leitura. Então, outras narrativas, né? As narrativas escritas. Então, a gente priorizou aqui as duas dimensões fundamentais dessa prática, que são a dimensão política e a dimensão existencial, né? Na dimensão política, você tem a participação nas culturas do escrito, quer dizer, o escrito revela uma cultura, ele revela uma história, e ao poder ler, eu consigo pertencer a este maior, a esta cultura, a esta sociedade, né? Esta é a dimensão política, é uma ferramenta, é um instrumento de participação e de pertencimento, né? Existencial, mais subjetiva, da literatura, principalmente da leitura literária, né? Embora ela esteja presente também como uma dimensão política, que é a possibilidade de imaginar, a possibilidade de representar e de ir para diversos universos criados pela literatura, né? E que vão conversando com a nossa subjetividade. Na dimensão política, a gente tem alguns destaques importantes. Eu acho que hoje vocês já foram trazendo questões que as instituições de educação vão nos convocando a fazer, essas mobilizações sociais, essa ajuda, essa solidariedade, ou essas ações do tipo, vamos compartilhar o material que a gente tem aqui com as crianças antes que a gente perca esses materiais. Tudo isso são ações políticas que falam dos direitos de cada um, né? Dos direitos de cidadão, do direito da educação. Um sistema democrático só funciona com leitores e escritores, porque todos precisam ter as suas vozes. E a leitura, ela é um instrumento de poder nesse sentido, né? Então, se todo mundo... Por isso que a gente tem nos regimes totalitários tão pouco incentivo à educação, porque quanto mais a gente dá voz, mais a gente vai ser questionado. Então, fiquem aí quietinhos na sua ignorância e não falem nada, né? Quanto mais a gente vai dando voz, e a voz é pela capacidade de escrever e ler, a gente, então, está falando de democracia, né? A participação da cultura, participar de tudo que foi registrado, de tudo que compartilhado com todos. Direito a se colocar como parte. Nós todos produzimos, de uma certa forma, a cultura, né? Às vezes de uma forma mais intensa, às vezes mais passivamente. A leitura pelo professor é uma poderosa ação para a formação de leitores competentes e para a aprendizagem da linguagem escrita. Então, aí a gente vai para essa prática de ler para a criança, né? Contato com a leitura, a partir dessa contato com o livro, né? Com a linguagem escrita, a partir dessa leitura. Vocês, principalmente, que estão trabalhando com crianças, muitas vezes, com poucos recursos, com pouca cultura, com acesso à cultura, elas têm menos a prática de leitura em casa. Então, a escola tem muito esse dever, essa importância, né, de apresentar para elas esse instrumento que é o livro, né? Então, essa é uma ação muito importante dentro da escola.
Seguindo ainda, né, a possibilidade de entender o mundo por meio das ideias, da forma de se relacionar com os outros e pelos pontos de vista de diferentes autores. Isso é muito legal, porque cada um vai escrever do seu ponto de vista e a gente pode ter acesso a isso, né? Então, se eu quero diversos ângulos deste assunto, né? E vou vendo aí qual é o posicionamento de cada autor. Oportunidade de ver como as coisas funcionam e descobrir outras maneiras de ver a realidade, o que nos possibilita construir um mundo pessoal e diferente. Ainda aqui a gente está citando muito, né, o Antônio Cândido, que é um grande brasileiros, que já faleceu, mas professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ele era professor de política, ciência. E como a Bia me lembrou esses dias, ele foi quem trouxe a literatura como um direito, né? Como uma necessidade. Acho que a Bia pode falar melhor, Bia, que eu me perco aqui, mas a leitura como... Desculpa, Teca. Então, não, direito humano. É isso que ele tem essa... Ele traz essa ideia, né, que é uma ideia muito original, né, muito na época foi ele que trouxe, assim, por que é um direito humano? Por que a literatura oferece ao sujeito uma outra possibilidade de participação social? E o fato de um sujeito não ter acesso à produção literária, à visão de mundo de tantos autores, a forma de se relacionar com as diferenças, outras formas de ver a realidade, é uma brutalidade social, né? Ele usa muito esse termo, daí por isso que é uma questão de direito. O fato de você ter alguns que têm acesso e outros que não, é uma injustiça social. Então, essa que é a ideia principal dele, que muito uma baliza na obra dele, né? O direito humano. A gente vê a literatura como algo supérfluo e ela não é, né? Então ele diz também da luta pelos direitos humanos, abrange a luta por um estado de coisas em que todos podem níveis de cultura. Pensar isso também, cada grupo tem a sua cultura, por isso que a gente não tem uma cultura só dominante. A gente precisaria ouvir cada grupo com a sua história. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. E a Bia tem lembrado muito uma passagem, né, das crianças, como as crianças vão se apropriando da que elas vão escutando e elas vão apresentando as suas descobertas, né, ou essa apropriação. Então, quando a gente conta uma história e a gente muda alguma palavra, ou a gente está lendo e pula, e as crianças já conhecem, elas vão lá e falam, tá errado, né? E elas vão cobrando essas palavras porque elas precisam garantir que elas têm este conhecimento. E isto por isso que a gente também repete as histórias, por isso que a gente mostra o lugar onde as histórias estão fixas, né, que é o livro. Bom, para além da dimensão política, a gente tem aí a dimensão existencial, que é aquilo que nos toca nas nossas particularidades. Né? Na literatura, a gente consegue dar forma aos sentimentos e à visão de mundo. E aí a gente tem aqueles movimentos de ir fazendo associações, de levantamento de memórias, né? De sentir coisas, e também de dar nome às coisas que a gente não sabe, de sentimentos e sensações. Né? Então, a literatura tem muito essa potência. Ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, nos torna humanos justamente nessas incertezas, nessas irregularidades, naquilo que não é tão igual, né? Cada um. E diz o direito a habitar o terreno da fabulação, do sonho, da imaginação. O sonho é algo... necessidades humanas, a gente precisa sonhar para poder organizar, como ele diz aqui, né, o caos, mas também para a gente poder ir construindo aquilo que é nosso, podendo ter mais forças para fazer as nossas construções.
a gente tem lembrado aqui da importância do sonho, até o sonho do sono mesmo, né? Dormir para... Eu fiquei lembrando hoje, quando a Bia falava isso do sonho, uma coisa que eu não falei, mas a importância, né? Mesmo que a gente não se lembre do sonho... Desculpa, só uma coisa, está cortando um pouquinho o final da sua fala, assim. Então, agora do sonho, por exemplo, não deu para ouvir. Se eu tirar o meu vídeo... Será que se eu tirar o meu vídeo... Talvez, mas repete do sonho, porque essa parte ficou... Tá. Da importância, né? O sonho como algo necessário. Peraí. O que aconteceu com o meu... O sonho como algo que faz parte do humano, e eu estava dizendo do sonho do sono, não só o sonho acordado, mas aquele sonho que a gente sonha dormindo, e que traz elementos do dia, né, os restos diurnos que a gente chama, mas que ele traz todas essas nossas bagagens, nosso repertório, e vai misturando aquilo que a gente viveu com aquilo que a gente leu e conheceu. O que eu lembrei, que eu não falei aqui esses dias, mas enquanto a Bia falava do sonho, eu lembrei de uma coisa importante, que a gente precisa dormir. A gente precisa dormir para sonhar, mesmo que a gente não se lembre do sonho. Não é à toa que um instrumento de tortura, não sei se alguém já ouviu falar isso, é interromper o sono da pessoa até que a pessoa enlouquece, né? Então vai interrompendo, começa a dormir, começa a acordar. Tem a ver, claro, com a canseira física, tem a ver com a fisiologia que não está se repondo, mas também tem a ver com o sonho. Se eu tenho esse momento de repouso, onde a minha imaginação pode se organizar, eu vou ter consequências danosas, né? A gente está falando da dimensão existencial e política também, nesse sentido de que eu tenho direito a sonhar, direito a imaginar, direito a criar, tá? E aí diz as histórias. Para a gente amarrar aí isso, embora seja um assunto super interminável, muitos de vocês já andaram estudando bastante sobre isso, mas a gente, o que a criança pode aprender com a leitura? Acho que a gente podia parar aqui para ouvir um pouquinho, Teca. Vamos fazer essa pergunta. Vamos fazer a próxima pergunta, então, aqui. Espera aí. Para que serve ler, né? E também isso, o que as crianças aprendem, tá? E aí a gente já junta, por que a gente vai ler no momento de retorno da pandemia? Boa, Bia, senão não dá tempo da gente ouvir o grupo, né? Isso. Então eu vou fazer um stop share aqui. Por que então que é importante ler, pessoal? E por que a gente acha que tem que ler para as crianças quando elas voltarem? Tem os comentários no chat sobre as narrativas que auxiliam na elaboração de situações diversas. Se quiser falar um pouquinho mais, Alessandra, porque acho que é disso que a gente está falando. Como é que a narrativa, como é que ela se apresenta como um espaço fundamental sempre, né? Na constituição, na formação das crianças, que é essa defesa que a gente começa a fazer, que é do ponto de vista político, né? Que é uma defesa de inserção da cultura na cultura dos escritos, na cidadania letrada, né? Mas também a gente queria ouvir como, ainda numa situação como essa, é tão importante. Contem da experiência que vocês já têm. Oi, boa tarde. Fala, Alessandra. Boa tarde a todos, todas. Enfim, eu creio que a experiência com a literatura, com as narrativas, elas vão aproximar e vão auxiliar a ressignificar essas experiências que as crianças têm. Então, muitas vezes, elas servem como um mecanismo também de aproximação para trabalhar a questão da família, do luto, dessas experiências mesmo de estar próximas ou estarem distantes umas das outras. Eu acredito que a narrativa, ela situa, porque ela traz um contexto sócio-histórico, social, além das possibilidades que a gente tem mais na atualidade de falar sobre sentimentos. A gente tem textos muito bonitos que falam da importância de nomear os sentimentos. Muitas vezes é uma prática que não é
olhada com o devido cuidado, com a devida atenção nos espaços educacionais. As crianças sentem muitas coisas e não sabem nomear, não sabem o que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo. E as narrativas, elas conseguem construir essas pontes, esse estreitamento também. Tanto as narrativas que as crianças constroem, quanto os textos que a gente oferece, que precisam ser bons textos. Textos bem trabalhados para ter esse alcance, né? Eu vejo que é isso. Eu acabei me perdendo um pouco nas ideias que eu ia compartilhar com vocês, mas é mais ou menos esse o caminho. Obrigada. Muito bom. Temos outras coisas aqui. Não perdeu nada. Ficou super claro, Alessandra. Foi ótimo, sim. Bem importante. Nomear. E acho que você traz um ponto que é um ponto bem atual, né? Como é as histórias que a gente escolhe para ler, o que a gente escolhe para ler para as crianças, sempre considerando uma concepção de criança que a gente tem, da potência das crianças, né? De como as crianças são capazes de se relacionar com textos bem escritos, com uma linguagem elaborada, né? Textos que trazem a complexidade da nossa existência. Então, não textos só simplificados, facilitados, moralistas, né, que também, às vezes, a gente acaba esbarrando com isso no universo da infância, né, essa ideia de que as crianças não vão compreender. Então, esse ponto é bem importante. Aqui a gente tem as narrativas. A leitura alimenta, instiga a criatividade e imaginação, dando oportunidade para as crianças poderem elaborar seus sentimentos, dores e angústias. Isso mesmo, Luzinete. A leitura ajuda no seu desenvolvimento emocional, saudável. As histórias ajudam a criança a desenvolver o sentimento de empatia. Perfeito. A gente vai falar isso também. Ler para as crianças é um ato de carinho e amor. Através da leitura, trabalhamos, né, o imaginar os sentimentos, entre outros. A leitura proporciona repertório para as crianças e adultos de compreender e explicar fenômenos que acontecem no cotidiano de cada uma. As narrativas instrumentalizam essa compreensão. Trabalha a imaginação, a memória e, com certeza, ajuda as crianças a lidarem com situações vividas dentro e fora do seio. A leitura faz com que as crianças possam experienciar e descobrir inúmeras coisas, trabalha a imaginação, criatividade, sentimentos. É um instrumento primordial, principalmente na educação infantil. Sem dúvida. A criança compartilha com a família e com os outros as suas vivências no seio e as histórias ouvidas também, né? Desculpa, Teca, você ia falar? Não, tá ótimo. E muitas das vezes as crianças se identificam nas histórias lidas. Esse é um ponto bem importante. Acho que vocês estão trazendo vários, né? Assim, que tudo que a criança pode aprender por essa experiência da leitura literária, né? A leitura literária, ela por si, traz o espaço do simbólico, das representações, né? Tem o nosso querido escritor mineiro, Bartolomeu Campos de Queiroz, tem essa frase tão bonita, que assim, é a alegria de ser outras vidas, sem deixar de ser eu mesma. Essa possibilidade de eu me separar na história, né, de eu ter uma experiência de ser artista na história, de eu viajar, de eu não sei o quê. E, de fato, é isso. E, além dessa experiência de representação de outros papéis sociais, que é o que acontece também na brincadeira, dentro da literatura tem essa complexidade de sentimentos, de experiências que são características da existência humana, da condição humana. Né? A experiência da separação, de um luto, de um medo, né? De um terror, de uma grande alegria, né? De um evento, enfim, então esses elementos nas boas histórias, eles estão ali presentes. E a experiência de ouvir essas histórias, sem dúvida, que traz para as crianças esse espaço do simbólico, da possibilidade de elaborar conflitos, de elaborar, né, fantasias, de lidar com questões que lhe são próprias e que ele vai conseguindo compreender um pouco mais pelas histórias. Então, sem dúvida nenhuma, que as histórias ajudam, a gente fala que é quase que criar uma imunidade simbólica, né? Ajuda a fazer uma casca ali, ajuda a fazer uma reserva simbólica. E por isso ela tem essa força tão importante na formação. Sempre, né, na permanência das histórias, é reservar um espaço
nobre na rotina. Não é aquela história que se der tempo eu leio, até que ela falou isso há pouco, né? Que é como assim, não tem... Se sobrar tempo eu leio, né? Qualquer coisa eu leio, se precisa. Não é isso, é o inverso. Assim, agora é a hora da leitura, né? É um momento importante. A gente está falando que tem essa dimensão também de uma responsabilidade que a gente assume, de um compromisso ético de formação de leitores potentes. E isso desde o início, né? Desde o início da experiência de escola, das creches, de se relacionar com a linguagem, né, escrita e se relacionar com esse espaço simbólico que trata das nossas... E vocês sabem, né, que eu acho que tem terminando aqui, tá, Teca? A Alessandra, quando traz essa história da complexidade do que a gente escolhe, é um assunto muito atual, porque a gente sempre viveu, né, na educação infantil, entre creches e EMEIs, a gente sempre ouviu e esbarrou nessa ideia de que as crianças precisam de histórias simplificadas, de que não vão entender e tudo mais. Isso sempre esteve presente, mas agora, com esse programa que circula, que começa a circular, que é um programa do Ministério da Educação, é um perigo muito grande, porque é um programa que traz essa ideia de que as crianças só podem se relacionar com histórias que tratam do bem. Então, eles contrataram um grupo de autores, de escritores, não sei de onde, mas são escritores que mudaram as histórias, para tirar esses elementos que a gente está dizendo aqui, que são os elementos que justamente contribuem para as crianças elaborarem e viverem essas suas agressividades internas, suas violências internas, que todos temos, porque nós nascemos, existimos, e isso já é uma característica. Então, essa questão é uma questão que nos interessa, que nos afeta, né, e da gente pensar o que a gente oferece para as crianças como leitura, como experiência de leitura, como experiência simbólica. Até porque, quando a gente fala de reserva simbólica, a gente entende que é justamente o fato de viver a morte, de viver a agressividade, de abrir e fechar a barriga do lobo, 500 vezes eu abro, eu costuro, eu mato o lobo, que ele não vai matar na vida real, né? A gente exercer as fantasias, as nossas raivas, por exemplo, só por esse exemplo da barriga do lobo, é o que vai nos ajudando a nos constituir, a entender, a sentar essas violências, né? E entender de outra forma, e compreender aquilo que são nossas idiosincrasias, enfim. Então, eu acho que vocês trouxeram pontos muito importantes e muito atuais, né? A gente está agora, mais do que nunca, precisando ajudar as crianças a compreenderem um pouco mais o que elas estão vivendo, emoções muito diversas, e as histórias são grandes aliadas para esse processo. Queria só completar com a questão da formação dos professores, né? Que a gente está falando da presença da literatura para as crianças, mas anterior a isso, o professor leitor, que ainda não é uma realidade como a gente gostaria que fosse, né? Que todo mundo tenha a prática de leitura. Por isso que uma das ferramentas de formação que a gente propõe sempre é isso, de trazer ampliações culturais e literárias. Então, ler para o professor, porque como a Bia lembrou outro dia, a gente não é assim de repente, né? Olha, é importante, não é pelo discurso, mas é pela vivência. A hora que eu começo a escutar, que eu começo a gostar, por isso que a gente tem que trazer coisas diferentes, não adianta a gente querer só impor o nosso gosto. Às vezes a gente precisa fazer as pessoas dizerem que elas estão lendo e compartilhar, às vezes que a gente ainda acha que não é tão legal, mas é importante que a gente tenha o prazer da leitura, da escuta, para a gente poder passar isso para as crianças. Então fica aí essa importância. Eu vou amarrar, amamos o nosso tempo, mas eu vou voltar para aquilo que a gente tinha. Por que não está indo? Agora sou eu, Bia, que estou com dificuldade. Já foi. Então, só para a gente amarrar, acho que a gente já falou tudo isso, mas como a gente colocou aqui no slide, a gente vai ler. A criança aprende a ter empatia. Peraí. Há um papel emocional e psicológico. A área faz pensar sobre as questões importantes da vida, que é isso aí que a Bia acabou de colocar.
possibilita que as crianças vivenciem papéis, e isso elas vão também ampliando o seu repertório, sua possibilidade de socialização, elas vão conseguindo encarnar outros personagens para poder construir o seu personagem, né? Uma pessoa. Promove a entrada na cultura, então elas aprendem isso, que elas têm aí uma senha para pertencer ao grupo social. Amplia o repertório literário de vocabulário também, acho que no chat aí vocês falaram, muita gente falou isso, de poder explicar, de poder ter vocabulário, de poder se colocar de uma forma mais potente. Então, não só o repertório literário, mas o repertório de linguagem das crianças, né? Coloca a criança em contato com a linguagem escrita, que é toda essa potência que a gente já colocou, a ter atitude de ouvinte, né? Acho que não só a literatura, mas a gente viu conversa da chuva, quando os meninos falam, deixa que eu falo, é a minha vez, né? Aquela briga lá, elas vão aprendendo, enquanto um outro escuta, cada um tem que ter sua vez, e isso também, na hora que nós vamos escutar o livro, depois a gente vai escutar o grupo, né? Faz com que a criança descubra coisas que sozinha não teria acesso, expandindo a sua imaginação, desenvolve comportamentos leitores, como a gente já colocou, aprende que os signos comunicam, e que era isso que eu tinha colocado antes aí, o exemplo de quando elas estão lendo, elas sabem que aquela história foi escrita, o professor cresceu, ela vai lá e fala, não, é isso que o livro diz, que elas já sabem que tem algo que é fixo, algo que é permanente dentro. E aprende a fazer inferências, a levantar hipóteses, a pensar sobre o mundo, tá? Que é super importante. Para terminar, elas aprendem a ter empatia com a dor e a alegria humana, através desses diversos personagens, aprende sobre o outro. Quando a gente aprende sobre o outro, a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo, né? E aprende valores e éticas humanos, não no sentido da moral, mas do que faz parte do humano, como isso que a Bia estava falando aí, de poder matar lá, poder viver coisas ruins, poder ser a bruxa, poder matar a bruxa, poder viver o caçador ou o lobo, que isso vai em contato com os diferentes valores mesmo, e a ética, aquilo que é realmente importante, tá? A gente vai pular esse pedaço. Bom, a gente só trouxe aqui um exemplo final de ir marcando, né? A gente poder ter, vocês já têm, que a gente já sabe, a gente já escutou algumas experiências de vocês, de como é que vocês podem ir marcando com as crianças essa experiência da leitura. Tem aqui uma experiência que foi criada por uma colega nossa formadora em Paraisópolis, que é uma escola de contraturno, né? De fazer festa, não só essas festas convencionais, mas assim, nós já lemos 100 livros esse ano e passaram a ter as festas dos 100 livros, a cada 100 livros a gente comemora. Então, para que a gente possa fazer a festa, a gente vai marcando, vai registrando esta passagem por este conhecimento tão diverso, né? E aí as formas mais acessíveis, né? Tanto as crianças que já estão lendo já têm o escrito, e as que não estão lendo a gente tem as capas. O que a gente quis trazer aí para compartilhar com vocês é a importância de viver isso em conjunto com as crianças. É isso. A gente tinha para dizer, a gente sempre quer dizer mais, mas acho que tá aí nosso recado hoje. O que a gente queria agora só, antes de abrir a câmera, cadê o celular? Só uma coisa, Teca, tem um chat aqui só para comentar, né, dessa história da festa dos 100 livros, que a Alessandra tá dizendo que, assim, que amou a ideia dos 100 livros. Você sabe que essa é uma ideia que a gente vem circulando depois que a nossa colega querida Denise fez, ela teve essa ideia, e a gente desde então vem divulgando, e é uma experiência muito bacana, porque de fato, assim, a gente comemora tanta coisa, né, no cotidiano das creches, das escolas, e precisa comemorar mesmo, mais do que nunca precisa brindar a vida, mas tem algo que a gente também pode comemorar e de depositar ali um valor muito grande, né, quer dizer, você compartilhar com o seu grupo essa experiência de quantas histórias que a gente já leu junto, né? Nós lemos juntos já 50 livros, vamos comemorar aquilo que vai nos constituindo também pelas histórias.
Então, de fato, a gente achou que para agora seria uma forma, já que as crianças não poderão manusear os livros. E no primeiro momento, né? Então, a ideia da professora não deixar de ler e ir marcando com as crianças pelas capas dos livros, tal, fazendo esse registro. Claro, podem ser 30 livros no começo, 20 livros, né? O que for possível. Mas é isso, as pessoas estão comentando aqui, Teca, muito legal. Legal. Eu queria abrir para ver vocês, eu vou só passar o último slide, aí eu vou parar de compartilhar, tá? Citação que a Bia até já lembrou hoje no chat, né? Falando do Garcia Marques, que é um grande escritor latino-americano, sul-americano que a gente tem. A vida não é o que a gente viveu, mas é como a gente lembra e pode narrar. Então, a gente vai continuar querendo compartilhar com vocês as narrativas do que vocês estão vivendo, do que vocês podem planejar para continuar vivendo. Então, nos 2 últimos encontros, a gente trouxe algumas possibilidades de criar narrativa. Então, a leitura de histórias, como a gente está falando agora, Teto Morrinhos, aquele do Rio que a gente trouxe, as bordadeiras hoje, envolvendo as famílias e os cantos, as árvores dos desejos, que é essa da Yoko, esses outros exemplos que vocês já trouxeram, né? As rádios, as festas, os livros, os brinquedos. E a gente queria, então, que considerando as práticas de linguagem que a gente trabalhou, compartilhar aqui nesse fórum, nesse segundo fórum, outras ideias, continuar isso, exemplos para ajudarmos as crianças, agora com foco não só nos nossos sentimentos, mas o que a gente pode levar para as crianças que elas possam narrar este período, ok? Então, quem não participou do primeiro fórum não precisa voltar lá, mas quem quer voltar, volta, porque está tudo lá registrado, e agora a gente está convidando para o segundo, para a continuidade dessas narrativas de vocês, pensando como é que a gente vai narrar com as crianças. Então, antes de fechar, queria ouvir alguém que queira comentar, né? Às vezes eu acho que a gente fala demais, eu fico com medo. Ninguém. Hoje está todo mundo quieto, não sei se é a chuva, se é o cansaço da sexta-feira. Posso falar? Pode, Luzinete, deve. É muito difícil nesse momento estar fazendo parte, compor a equipe gestora da unidade. São tantas as demandas que eu estava aqui com vocês nessa formação tão potente e estava ao mesmo tempo participando de uma outra reunião, porque a gente do colegiado do Céu Aricanduva. Então, assim, a gente tenta se movimentar de acordo com as demandas que são inúmeras, mas eu não quero só reclamar. Eu quero dizer assim que quando a gente para uma formação com essa potência que nos sensibiliza de tal forma, nos injeta de energia para poder tocar mais essa semana, tocar mais um mês e continuar tocando. É muito interessante as formações do Avisalá, porque elas vão de chofre assim, diretamente na veia, me leva para cima, me entusiasma muito, e aí eu entendo por que eu estou onde estou na educação e tentando fazer cada dia um trabalho melhor. Ainda não estou longe do ideal, mas eu quero parabenizar as meninas, as formadoras, pelo conteúdo, pela singeleza o conteúdo trazido para a gente. Muito obrigada. Eu amei as meninas declamando a poesia, os versos, eu achei fantástico e nós quebramos a cabeça para pensar numa homenagem para as professoras, mas agora nós já fechamos com uma outra pessoa, mas nossa, que coisa linda, maravilhosa, então estou encantada. Ganhei meu dia hoje, muito obrigada. Que legal. Mas isso é uma coisa que a gente pode lembrar de fazer com o próprio grupo. Cada um tem o seu repertório de cantigas e de versinhos, né? Isso fica como uma ideia. Você pode não comprar delas, mas vocês podem criar. Que acho que é uma coisa que, com certeza, as suas funcionárias antigas têm uma cantiguinha para fazer. Né? E obrigada aí por falar dessa potência, dessa energia. Que bom que a gente está dando energia, porque tem uma coisa que está faltando de vez em quando.
E a gente também tem se alimentado entre a gente, sabe? Porque a gente também é um grupo grande e isso tem sido muito legal, de ver cada uma de nós tendo ideias. Uhum. Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. A gente ia adorar de ver a carinha de vocês agora, que eu já começou a abrir uma ou outra aqui, ó. Uns 5 segundos de carinhas. A Josiane, a Carla já estava aí, a Cida, boa. Ó, como é bom, Bia? É só provocar. Gente, dá uma solidão. A gente entende que não dá para ficar com a câmera ligada, mas esse momento... Não, tem gente que nem tem câmera, né? Que já se desculpou pra gente que nem tem, mas quem pode, que bom, olha lá, Luzinete. Que a gente também vai vindo a voz de vocês, vai fazendo uma imagem, a gente quer ver. Luzinete, eu sou muito solidária ao que você trouxe, viu? Também eu entendo perfeitamente essa coordenação de uma quantidade de situações de naturezas muito diferentes. E quando a gente se conecta, né, com como hoje, assim, né, enfim, nessa rotina muito maluca, eu também tenho essa sensação de falar, ai, por que mesmo eu escolhi, né? Foi isso, é isso daqui que me interessa tanto, pesquisar e saber mais e refletir, né? Esse compromisso com as crianças. Muito bom, porque a gente tem que falar de máscara, de avental, mas... Isso mesmo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com 2 pessoas muito parceiras, a Alessandra, que está aqui presente, participando, e a nossa diretora também, a Rosimari, que é muito atuante. Eu e ela estamos prestes a nos aposentarmos, então, assim, é muito difícil esse momento para a gente, sim, mas acho que... E aí, fazemos esse exercício. Um dia uma está melhor, dá o suporte para outra, um dia a outra não está tão bem, a gente faz esse revezamento porque não tem outro jeito, não tem outra forma. E a gente vai tentando. E é muito difícil, às vezes, escolher o que é prioridade. E nem sempre a formação vem em primeiro lugar. No caso da coordenadora, sim, a gente tenta poupá-la no que é possível dentro dessa organização de trabalho, mas a equipe, a diretora e a AD, a gente sempre vai para outro lado. Eu acho que me veio agora, fazemos exatamente o errado, o que não é correto, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você participa da formação, você se alimenta para tentar fazer as outras escolhas. Mas, enfim, acho que conseguimos, porque a diretora estava sem energia na casa dela, então nós conseguimos fazer esse movimento e deu tudo certo. Mas é muito, muito potente mesmo a formação, me ajuda muito, tá? Muito obrigada, um bom feriado a todas, um bom final de semana. E nós vamos viver para contar, né? Vivemos a pandemia e superamos isso. E sairemos dela melhor. Tenho certeza disso. Obrigada. Muito bom ouvir isso, Luzinete. Então, um bom dia dos professores para vocês todas, bom feriado e bom descanso no fim de semana. Isso aí, muito bom terminar com essas palavras, Luzinete. Obrigada, viu? Muito bom. Vamos ficar com ela. Vamos ir com elas. É isso aí, gente. Seja